Jesus esteja com todos nós, agora e sempre. Estamos estudando, estou passando algum conhecimento que é necessário para aquele que será um futuro médium, terreiro de Umbanda, que é bem diferente do médium kardecista. Então os conhecimentos são maiores, mais complicados, e também que cada tenda, cada terreiro trabalha da maneira com que o seu chefe de terreiro quer. Por isso que a gente não encontra nenhum lugar igualzinho ao outro. Mas não é por isso que o nosso referido médium vai ficar moado, vai ficar desanimado, nada disso. Ele tem que ir para frente, até encontrar um local em que ele se sinta bem e seus guias também. Muita coisa está sendo dita apenas como informação. E também tem coisas que não se poderá ser dito. E sim, se a pessoa tem desejo de saber determinadas coisas, então que ele utilize os livros, das quais nos deram as informações. Os livros do Mate Silva, os livros do Sr. Francisco Rivas Neto. Que aí ele amplia os conhecimentos, terá maiores explicações e assim por diante. Quanto às oferendas, porque é o seguinte, nesses centros, geralmente, né, os guias, os espíritos, seja do médium ou não, eles pedem determinadas oferendas, né? Que às vezes o médium ou aquela pessoa a quem foi dirigida deverá oferecer. Mas aqui não será dito nada, apenas que existe esse tipo de coisa. E quando tiver, essa pessoa deverá estar trabalhando no referido centro, e lá será explicado direitinho o que ele deverá fazer. Quanto à confecção de guias, conforme já foi explicado agora há pouco, deixa eu ver, guias, defumações depois da defumação. É uma coisa seríssima, gente, seríssima. E só pode ser confeccionadas por orientação espiritual, direta, clara e positiva, obedecendo a certos requisitos e exigindo, antes de tudo, que o aparelho tenha, de fato, uma proteção atuante. Fora disso, é querer a luz do sol antes que ele nasça. Então, são pequeninas coisas que a gente deverá ir falando e explicando apenas como informação. E esses sinais, como eu falei em outra ocasião, esses sinais são de acordo com as entidades, sejam elas caboclos, pretos velhos, crianças, e dizem respeito a coisas que eles sabem, que eles precisam fazer. E tem os sinais flecha, chave e raiz, que eles usam muito com a pemba na hora do trabalho, quando começa ou quando vai fazer algum trabalho. Mas, com o tempo, o nosso referido médium, conforme ele for desenvolvendo, conforme ele for lendo, estudando, porque não é só ir bonitinho para o trabalho lá ficar, necessita-se estudar, como em tudo na vida, se orientar.
Esses sinais, que se chama flecha, chave e raiz, são os conjuntos que identificam os orixás, os guias e protetores, nos 3 planos ou nos 7 graus descendentes. Podemos defender os elementais como seres instintivos mortais e intermediários. Isso se verifica fazendo observações entre o mundo psíquico e o mundo material. Os chamados espíritos elementais formam-se dos pensamentos baixos, que se assemelham e se agrupam, atraindo por afinidade nos campos magnéticos e vibratórios. As substâncias astrais que se condensam com eles, tomando aspectos de seres esquisitos, servindo de intermediários entre o mundo espiritual e o mundo material. Esses elementares, deixa eu falar direito, gente, falar direito para não confundir. Estes elementais são vibrações de pensamentos que se atraem por serem iguais no astral inferior, formando conjunto com determinadas formas, constituídos pela quantidade dos pensamentos emitidos. Desta maneira, gravitam em ambientes propícios, mormente quando são geradas pelo ódio, pelo despeito, pela inveja, ciúmes, ambições desmedidas, falsidades, etc., sendo comum serem atraídos por uma dessas fontes afins, e é por isso que certos videntes ou pessoas estão com o centro anímico excitado e veem essas figuras feias, esquisitas, de olhos fosforescentes, formas de cão com pescoço comprido e fino. Devemos lembrar que esses conjuntos, formas, são usadas pelos magos negros, que são aqueles espíritos que vivem no mundo astral inferior há milhares de anos. E o trabalho dele é esse, de criar essas figuras e amedrontar, assustar, não só encarnado, como aqueles espíritos que desencarnaram, que não conhecem nada, que não sabem de nada. E aí eles usam isso para fazer as maldades deles. Os elementais são uma das armas para o Exu, que é conhecedor da magia de atração e emite vibrações magnéticas de pensamentos tão fortes quanto o conjunto forma que deseja, atraindo, imantando, enviando para determinados objetivos essas forças, e comumente o faz, vinculando-a a espíritos elementares. Então, por isso que eu estou falando sobre esses elementais, que são muito confundidos. As pessoas pensam que é o mesmo, com os elementares. Então, vocês estão vendo que os Exus utilizam muito dos elementais nos trabalhos, nas suas obrigações, mas só que os Exus usam, mas com a finalidade única de ajudar o encarnado. Bom, os espíritos elementares formam-se em coletividade dentro dos seus próprios ciclos, isto é, em vários estádios de evolução, e tudo fazem
para constituir um karma próprio e, para tanto, acercam-se e envolvem-se nos efeitos karmânicos dos seus semelhantes, encarnados ou desencarnados, que já constituíram um corpo astral mais acentuado ou amoldado pelas suas ações negativas e positivas das experiências diretas do mundo da forma. Eles, os elementares, quando em primeiro estágio, aqui diz estádio, viu gente? Estádio ou ciclo, atraem apenas por suas condições mentais, ou seja, por sua alma emotiva ou substâncias etéricas indispensáveis à formação de um corpo astral, rústico, amorfo, este mesmo que Annie Besant, escritora, cita, dizendo que é uma massa amorfa, sem contorno, sem brilho próprio de um homem fracamente evoluído, não considerando que pode ser também um espírito que nunca encarnou. E conforme o estado geral da maior parte dos elementares. Então, os elementares, vocês estão vendo, que são seres que nunca encarnaram, quer dizer, que nunca vieram aqui ter um corpo próprio, né, de uma pessoa, e assim que ele é conhecido. E essa Annie Besant é uma autora de livros, né, de cunho espiritual. Então, para serem viventes, esses elementares na primeira forma humana, terão que criar condições ou ações precipitadoras no astral, que facultem as suas atuações e penetrações no mundo da forma propriamente dito. Essas condições são geradas pelo próprio livre-arbítrio do espírito, quando sente a necessidade de se lançar nas regiões da forma, quer no astral, quer na humana, porque antes mesmo de ocupar um corpo humano, é necessário que tenha o veículo apropriado a esse fim, ou seja, um mediador. Esse mediador é o perispírito. É preciso que se compreenda que o espírito tem esse mediador, o corpo astral rústico, em formação, antes mesmo de ocupar a primeira forma humana. Apenas por sucessivas encarnações vai se tornando mais perfeito, mais condensado, tomando as futuras e variadas formas em harmonia com a soma das experiências, ações, ou seja, a própria soma dos seus karmas. As condições são consequências do livre-arbítrio, que, desejando atrair com a sua própria vibração os elementos necessários à sua formação de uma alma em si, isto é, as mônadas afins ou os átomos originais que lhe facultam os meios naturais indispensáveis a criar um corpo mental que age de conformidade com a vontade emitida, porque a alma propriamente dita é o conjunto de elementos mentais que forma a parte afetiva, dados e imantados pelo espírito para exteriorizar a sua consciência até atingir a perfeição. Quando esses elementos tornarem desnecessário, irão integrar-se no todo de onde foram imantados. Assim, depois de criar esses elementos iniciais, etc., o espírito se precipita no mundo astral da esfera humana, dentro da sua circunstância inferior ou incompleta, porque não tem ainda um resgate em plena consciência.
Passa então a viver dos resíduos karmânicos deixados pelos espíritos constituídos ou com karmas formadas nas suas ascensões evolutivas. Estes resíduos alimentam o desejo e concorrem para a formação do corpo astral deste espírito simples, fornecendo-lhe melhores circunstâncias, a penetração no mundo da forma que tanto deseja. Uma vez conseguida esta primeira forma astral, rústica, mais ou menos densa, fica à mercê dos espíritos mais evoluídos ou experientes. Porém, dentro do plano negativo, aos quais serve de instrumentos para certos trabalhos positivos ou negativos, fascinados pela vontade ou pela arte dominante. E então, que, de acordo com os campos magnéticos ou variantes vibratórias em que militam, adquirem dessas mesmas vibrações as qualidades que os caracterizam: fogo, ar, terra, água, salamandras, silfos, gônumos, ondinas, etc. Então vejam que é isso que vem sendo qualificado ou confundido com os elementares ditos espíritos da natureza, como se essa mesma natureza pudesse gerar espíritos, seres inteligentes. Tudo isso porque vincularam o termo espírito nas larvas ou criações anímicas plasmadas voluntariamente ou não, pela vibração do pensamento no elemento natural ou fluídico astrais. São esses mesmos seres que gemem nas florestas, fazem assombrações, aparições a tudo e a todos. Esses elementares são os veículos mais usados na magia negra ou quimbanda, pelos Exus ou pelos espíritos quimbandeiros, que conhecem bem como lidar com eles, em fusão com as forças dos elementais. E quanto ao tão citados elementares, por certo que deve ser compreendidos que antes de encarnarem, vivem da natureza astral, ou seja, desta mesma e de onde absorvem os primeiros elementos que lhes dão uma forma qualquer, forma do corpo astral rústico, estes mesmos que eles vão dinamizar até ficarem no estado de se ligarem à condição humana. Mas até então, continuarão sendo os mesmos espíritos em essência igual de todos nós, incriados, eternos, faltando-lhes somente experiência pela ação no mundo humano. Aqui diz, segundo Rivas Neto, iniciação, o despertar gradativo e ordenado da consciência do ser espiritual, seja ele encarnado ou não. Então, iniciar-se é conhecer-se gradativamente, sendo consciente de suas limitações, o que trará ciência de suas ações, e atingir um degrau acima da compreensão comum,
sem que com isso sinta-se superior, pois o verdadeiro iniciado é aquele que sempre vê o bem acima de todas as coisas, inclusive a si mesmo. Assim, iniciar-se é renovar-se, é adquirir e cultivar cada vez mais as faculdades nobres do espírito, buscar a sua própria essência e entendendo-a, incorporando cada vez mais para melhor cumprir a sua tarefa em relação a si e aos outros na sua atual encarnação. E desse conhecimento de si mesmo, acima de tudo, além do conhecimento do meio e das outras consciências que se preocupam, a iniciação umbandista da atualidade. Isso daí, estou falando que tudo isso, essas coisas, todas essas coisas ainda que estão ainda difusas, que as pessoas não compreendem, que é difícil, gente. E é nisso daí que preocupa a iniciação umbandista no momento, que é uma preocupação constante. E por aqui, meus amigos, nós vamos parando, porque eu sei que está sendo muito descritivo, mas a gente vai falando. Já disse que não há necessidade da pessoa entender fundo a fundo tudo isso, porque não é de uma hora para outra que a gente vai entender. A gente vai só falando, explicando, mostrando. E outras vezes que vocês forem também prestar atenção, não, deixa eu ver como é que foi falado mesmo. Aí vocês vão, nossa, é por aí. Agora que eu entendi. Quer dizer que não é de uma hora para outra que nós vamos ficar sabendo de tudo. Não é por aí. É tudo gradativamente. E tem coisas que são faladas apenas para nos informar o que existe, o que acontece, aquilo que a gente vai encontrar no terreiro, aquilo que a gente deve fazer quando começar a trabalhar e muitas outras coisas. Então, só por enquanto que está sendo então dado, mostrado e orientado essas coisas que o futuro médio de Umbanda deverá ter em sua cabeça, no seu conhecimento. Mas não há necessidade de aprender tudo isso de uma hora para outra, porque não tem como, né? Então, por hoje, por agora, nós vamos então terminar deixando outras coisas para futuramente a gente ver.